Amém. Boa noite, meus amados. Boa noite a você aqui na igreja, boa noite a você que me recebe em sua casa, aí através do canal da Primeira Igreja Batista na Ilha das Flores, no YouTube. Que bom que você tirou um minutinho para a gente conversar sobre Jesus. Prometo ser o mais sucinto possível. Para tanto, eu já quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O tema da mensagem hoje é o que é fé em ação. Como a irmã falecida falou, hoje é a abertura do mês dos jovens, não oficial, né? É só uma prévia. A gente vai abrir mesmo o mês dos jovens no domingo, à noite. Então, hoje eu quero dar uma prévia. A gente vai falar sobre a fé em ação durante o mês inteiro. Então, para a gente falar, nada melhor do que a gente começar definindo o que é fé em ação. Muitas vezes a gente fala de fé, mas não se aprofunda muito no assunto. Todo mundo achou? Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia, a gente espera. A gente espera. Amém. Vai aprender aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Amém. Chegamos. Devagarzinho a gente chega. Então vamos embora. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim na minha versão: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de realidades que não se veem. Em outras versões vai estar, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Vamos falar de fé hoje. Vivemos dias onde somos desafiados a todo momento a demonstrar nossa fé. Várias pessoas, elas afirmam ter fé, mas isso não se comprova através na mudança de vida ou por meio das atitudes que ela tem no dia a dia. As pessoas, muitas vezes, elas falam que acreditam em Jesus, mas se comportam de maneira totalmente adversa a essa realidade que elas afirmam, né? Que elas acreditam em Jesus, que elas acreditam que só através de Jesus é salvação, que sem Ele não há salvação, mas elas vivem longe de Jesus ao mesmo tempo. Que fé é essa que a gente não vê no dia a dia, que a gente não vê em ação? Nesse mês da juventude, queremos conversar sobre uma fé viva, que está em ação em cada uma das esferas de relacionamento humano. No dia a dia, na família, nos amigos, no trabalho, os vizinhos, na igreja, na minha identidade em Cristo, no meu crescimento espiritual. A gente vai falar sobre como a fé em ação, ela impacta na vida do cristão. Muitas pessoas alegam que têm fé, mas essa fé é uma fé que não está em ação, uma fé que está estática, está parada. E a gente começa, né? O que é fé em ação, no final das contas? Fé em ação é confiar em Deus. Não apenas confiar e esperar, é ter certeza das coisas que se esperam. A gente espera ter uma eternidade com Deus, a gente espera a companhia de Deus, a gente espera que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas pessoas não se comportam dessa maneira. Muitas pessoas vivem uma vida desregrada, elas esperam em Deus apenas para as coisas boas, acreditam que somente aquilo de bom que acontece que é provisão de Deus. E a gente vive com pessoas que acreditam que se Deus não me abençoe, é porque Ele não me ama. Em diversas igrejas, a gente vê essa questão, graças a Deus que aqui não existe, né? Sobre a teologia da prosperidade, onde se você não tem dinheiro é porque você fez alguma coisa de errado, porque Deus abençoa. E muitas vezes a gente não entende que algumas dificuldades das nossas vidas
são justamente para mostrar o contrário, para mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele tem sido figura presente em nossas vidas, o quanto Ele tem sido provedor. E muitas pessoas não conseguem colocar a fé em ação porque elas não têm certeza das coisas que esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção. Hoje em dia a gente dá uma olhada e as pessoas têm uma fé muito passiva, no sentido de apenas esperar, não de viver aquela fé no dia a dia. É ter convicção de realidade que ainda não vemos. A gente espera morar no céu, a gente não consegue vislumbrar de maneira completa ainda, mas nós esperamos, nós estamos aguardando com ansiedade. A gente vai ver lá no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O crente reconhece que as coisas temporais e materiais que a gente tem aqui, que a gente tem como acessíveis, elas não são mais reais do que o próprio Deus. Muitas pessoas vivem uma vida sem perceber que Deus é mais real do que qualquer outra coisa. Elas vivem de maneira como se Deus não existisse. Elas esquecem de vislumbrar que Deus está em todo lugar. Se nós trouxéssemos a memória que Deus está em todo lugar, muitas vezes a gente não agiria em determinadas maneiras. Se a gente lembrasse que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é onisciente, nós não agiríamos de tal maneira. Só que a gente esquece que a realidade espiritual é tão real quanto essa realidade que nós temos visíveis hoje. E ter fé em ação é confiar em Deus. Não apenas confiar quando não tem outra maneira. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Ter fé em Deus é confiar que Ele não perdeu o controle, que em meio a toda e qualquer dificuldade Ele é figura presente em nossas vidas. A gente sente, a gente observa essa manifestação dEle, e quando a gente fica assim, a gente fica seguro. No meio da tempestade, Jesus dormia com a cabeça em seu travesseiro e os discípulos acordaram desesperados. Mestre, você não importa que a gente morra? Olha como é que está o tempo. Jesus acordou e acalmou a tempestade. Quando a gente confia em quem está no barco, a gente vai tranquilo. Você viaja de carro, você viaja de ônibus, você viaja de avião, você não sabe muitas vezes quem é o piloto, não sabe se ele é bom, não sabe se ele é ruim, mas você confia, você aguarda, você vai aproveitando o caminho. E quando a gente sabe quem é o piloto da nossa vida, quem está um barco nas mãos, né, quem está guiando, a gente tem que caminhar tranquilo. Isso é confiar. Confiar não é ficar assim, Deus, será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor vai fazer aquilo? É saber que tudo que vier, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É ter convicção de realidades que ainda nós não vemos. E quão difícil é para a gente fazer isso? Porque ter fé em ação é obedecer mesmo não sabendo de tudo. E para a gente é complicado. A gente quer saber de tudo para poder confiar em uma determinada informação. Só que lá no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para me agradar, não é para agradar o irmão. A fé que eu tenho é para agradar a Deus. Muitas vezes a gente quer ter fé para poder agradar a nós mesmos. Não, eu tenho fé em Deus. Não, fulano tem fé em Deus. A fé que
você tem, meu irmão, para agradar a Deus. E sem isso a gente não consegue. Qual é o pai que não cuida do seu filho da melhor maneira que pode? E muitas vezes a gente não confia no pai que a gente tem. A gente esquece que nosso pai é todo poderoso. Não tem nada que seja difícil para ele. Lá no versículo 7, diz assim: pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Muitas vezes a gente não vai ter o quadro, o cenário todo pintado. Noé não tinha nunca acontecido. E nem voltou a acontecer aquilo que aconteceu nos tempos de Noé. E ainda assim, Noé acreditou. Noé podia ter falado: não, Deus, nunca choveu assim, vai chover agora. E muitas vezes a gente não coloca a nossa fé em ação porque a gente não sabe de tudo. Meus amados, mesmo sem chuva, Noé obedeceu. E muitas vezes a gente fica esperando um sinal milagroso, a gente fica esperando uma situação que nunca virá para poder fazer a vontade de Deus. Se você já conhece a vontade de Deus, que está aqui, ó, é só cumprir. Muitas vezes a gente fica esperando, a gente fica aguardando um momento, a gente fica esperando a melhor oportunidade para tomar determinada decisão, para tomar determinada atitude. Confie em Deus mesmo sem chuva. Não espera chover, não. Aí não é sinal de fé. No versículo 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ter fé é ir mesmo sem conhecer. Muitas vezes a gente fica esperando um mapa, um caminho. Isso não é botar a nossa fé em ação. Quando a gente está vendo, não é fé. A gente tem que basear em alguma coisa. É claro que com o tempo a gente aprende a confiar mais. A gente brincou, né? Paminondas, dia do pescador. Parabéns para você. E com o tempo o pescador ele começa a entender o mar. Mas ainda assim ele não tem certeza nenhuma que ele vai jogar a rede e vai puxar algum peixe. Ele faz isso baseado na fé. Quando a gente sai evangelizando alguém, a gente não tem certeza nenhuma que a pessoa vai colher a palavra de Deus. Mas a gente faz isso pela fé. E a Bíblia diz que você, que eu, que nós que somos cristãos, nós vivemos de fé em fé. O justo viverá pela fé, mas não é uma fé comum. A gente vai vivendo de fé em fé. A gente acredita, a gente chegou, a gente acredita de novo, a gente acredita. E todos os dias nós acreditamos nessa presença de Deus em nossas vidas, porque ela é real. Porque Deus tem se feito presente. Muitas vezes a gente fecha os nossos olhos e esquece de ver como Deus tem sido bondoso para conosco. Quantas pessoas tiveram dormindo essa noite e não acordaram? Quantas pessoas costumavam estar aqui no meio de nós e hoje em dia não podem, porque estão doentes, porque têm limitações físicas, porque estão morando longe, por diversos problemas. Pessoas que realmente queriam estar aqui. Diz que a gente só encontra a essência de uma coisa na ausência dela. Então a gente só encontra a essência de estar na casa de Deus quando a gente não consegue mais vir. Lembre-se do Senhor. Teve uma mensagem de sábado à noite, foi linda. Falar para a gente se lembrar do Senhor. Não deixa para lembrar de Deus só quando você não puder vir para a igreja mais. Aproveita, venha, congregue. É tão bom estar aqui. E muitas vezes a gente só entende quando a gente não pode. E Abraão, ele saiu de um lugar
para ir a outro que ele não conhecia, baseado apenas na ordem de Deus. Muitas coisas que vão passar na nossa vida, a gente vai ter que obedecer mesmo sabendo o final. A gente não sabe aonde Deus quer que a gente chegue, mas a gente confia. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E o legal do caminho é que ele não é chegada. Ele é um caminho. E o caminho é bonito a gente ir olhando pela janela, aproveitando, vendo a paisagem. Muitas pessoas, elas até andam com Jesus, mas elas esquecem de aproveitar a companhia. Na história do filho pródigo, a gente fala muito do menino que foi embora, né? Voltou depois. Mas e o outro que estava em casa e não aproveitou da companhia do pai? Muitas pessoas vêm à igreja e não aproveitam da companhia de Jesus na vida delas. E no versículo 30 do capítulo 11, ainda vai dizer: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. A fé em ação é obedecer mesmo no impossível. Porque nos outros casos, ainda assim, poderia chover, não era impossível chover. Não, era possível chegar no lugar. As muralhas de Jericó eram impossíveis de ser derrubadas. As muralhas de Jericó não foram derrubadas por força, por violência, não foram derrubadas por pólvora, elas foram derrubadas através da obediência ao que Deus tinha mandado acontecer. Deus falou: olha, vai rodear. Mas vai rodear quietinho. Eles ficaram quietos. Vai rodear de novo. E foram 13 voltas. 7 dias. E o povo obedeceu. E o povo acreditou no impossível. E as muralhas ruíram. E ainda hoje, aquele Deus que fez o impossível continua fazendo. Mas o que ele pede é obediência. A fé em Deus exige obediência mesmo quando a situação parece ser impossível. E é impossível mesmo. Algumas situações são impossíveis. Para mim, para você, para os médicos, para os advogados, para os entendidos, para quem tem dinheiro. Mas não é impossível para Deus. Eu sirvo um Deus que o impossível é a especialidade dele. Jesus, em todos os seus milagres, ele não fazia nada que as outras pessoas pudessem fazer. Em Caná, ele mandou alguém encher as talhas de água. Qualquer um podia encher. Transformar água em vinho era impossível. Então ele fez. Quando Lázaro ressuscitou, ele mandou que abrissem o túmulo. Qualquer homem, assim, igual um irmão Roma, com 2 braços fortes, podia abrir. Ressuscitar ele era impossível. Hoje em dia, existem situações que a nós são impossíveis. O que Deus exige é que a gente faça o que é possível. Que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente pregue, que a gente seja uma presença constante, que a gente seja Jesus para um capixaba, seja Jesus para um vizinho, aproveitar o tempo de missões. Isso aí a gente pode, confiando que o milagre Jesus fará. Isso é ter fé em ação. Ter fé em ação é transformar realidades. Na igreja, no trabalho, na nossa família. A nossa fé não pode simplesmente ficar dentro de nós de maneira que ela não alcance as demais pessoas. Uma fé em ação é uma fé viva que alcança os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, que alcança onde muitas vezes eu não consigo falar, mas através do meu testemunho, através da nossa vida, a pessoa vê alguma coisa diferente em nós. Não é porque a gente é bonito, não é porque a gente é educado, e a gente é bonito e educado, mas é porque tem Jesus na sua vida. A pessoa olha, ela não vê outra coisa, ela vê Jesus na sua vida. Se tiver alguma coisa de ruim,
é meu. Mas o que ela vê de bom em nós vem do Senhor Jesus. Amém. É um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, prometi ser rápido, né? Partindo para o final, porque se eu pegar tudo, eu atrapalho os demais pregadores do mês. Né? Conclusão. Muitas fés estão paradas. Tem muita gente com a fé parada no tempo. Com a fé parada nos problemas, parada nas circunstâncias da vida. Muita fé parada em doença, muita fé parada em alguma coisa que está demorando a acontecer. Eu falo, coloque essa fé em ação. Bota essa fé para jogo. Bota essa fé aqui para rodar. Muitas vezes a gente fica parado, a gente acredita em Deus, mas acredita no nosso canto. Que a sua fé alcança o mundo. Quando a gente vai lendo, a gente chega lá na frente, lá no versículo 33, que vai dizendo: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses foram os heróis da fé. Pessoas que não aceitaram as circunstâncias. Pessoas que entenderam que o compromisso deles ia muito além dessas quatro paredes. Eu convido você a colocar sua fé em ação. Ore por alguém diferente. Ligue para alguém essa semana. Obedeça ao ID de Deus. E lembre-se sempre, meu amado. Se a gente acreditar apenas em Jesus, esperar em Jesus para essa vida, nós somos os mais pobres e miseráveis de todos os homens. Eu te convido a esperar por uma vida eterna. Mas não esperar, igual o hino brasileiro fala, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. É esperar. No sentido de aguardar com ansiedade. De levar o Evangelho. De poder viver essa fé em ação. Para que as pessoas não consigam simplesmente ignorá-la. Não por você. Uma fé que agrade o coração de Deus. Amém? Amém. Mensagem curtinha que você não atrapalha os outros pregadores. A gente vai ver durante esse mês todinho a fé em ação. Nos relacionamentos, a fé em ação na nossa vida cristã, na nossa identidade, a nossa fé em ação no casamento, a nossa fé em ação em diversas áreas da nossa vida. Então se prepare. Você vai ser desafiado esse mês todinho. Se você se sentiu incomodado com essa palavra que a gente teve durante o mês de junho, como eu me senti incomodado, ouvindo falar de missões, eu me senti fazendo tão pouco, irmão Rubem. Senti que eu faço parte, mas eu faço parte de tão pouco que eu posso fazer muito mais. Me senti agoniado. Espero que você tenha se sentido assim também. E vou te falar, a ideia não é que você fique confortável esse mês também não. A ideia é que você fique tão desconfortável quanto, para que Deus possa te usar. Para que Deus possa alcançar pessoas através da sua vida. Amém? Oremos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por teu amor, por tua infinita bondade, Pai. Pelo amor que o Senhor tem colocado nos nossos corações, pelas almas perdidas, Pai, pelas pessoas que precisam ouvir falar da tua palavra. Pai, que
possamos, Pai, entender realmente o que é colocar a nossa fé em ação. Que o Senhor nos use a cada dia para que possamos levar a Tua mensagem às pessoas que precisam. Que sejamos, Pai, instrumentos da Tua vontade, para que as pessoas entendam, Pai, quão preciosa é a Tua presença em nossas vidas. Para que o mundo seja alcançado através da primeira Igreja Batista na Ilha das Flores. Para que o nosso bairro reconheça que somente o Senhor tem o poder de nos salvar. Que não adianta nós colocarmos a nossa confiança em políticos, não adianta nós colocarmos a nossa confiança em lideranças comunitárias, não adianta que nós coloquemos, Pai, a nossa confiança em qualquer autoridade. Que nós aprendamos a colocar a nossa confiança em Ti. Que a nossa fé, Pai, seja fortalecedora tanto do nosso interior, Pai, quanto das pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos leva para casa de segurança, abençoa cada lar alcançado através do canal do YouTube. Que as pessoas possam ouvir, Pai, a Tua palavra, que elas possam colocá-las em prática. E assim como é a divisa do mês, Pai, que sejamos, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós aprendamos a colocar, Pai, tudo que aprendemos em prática. Cada palavra, cada versículo, cada ministração, Deus. Que nós possamos não apenas ouvir, nós possamos aprender, reter e colocar em prática. Que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.